Vamos hoje analisar um pouquinho, irmãos, sobre a batalha espiritual. É um tema que ele é infindável. Algumas pessoas pensam assim, né? Nós temos que tomar um posicionamento de travar uma batalha contra o inimigo. Irmãos, ele já foi bem mais audacioso do que nós. Desde o momento do nosso novo nascimento em Cristo, essa batalha já foi travada. Então, como que... Colocar um exemplo aqui que está me vindo à mente agora. Os chineses, alguns séculos atrás, eles tinham eles pescavam, né, sardinhas e lançavam as redes e pegavam as sardinhas e traziam dentro do navio, naqueles tanques, eram pelo menos 3 tanques grandes, totalmente tomados de sardinhas. E a grande maioria das sardinhas, elas morriam no trajeto, que era mais de 25 dias até chegar lá no porto. Eles descarregavam e a maioria já tinha morrido, então não eram muito aproveitáveis. Então lá um chinês teve uma ideia muito interessante. Lançaram as sardinhas lá dentro daqueles 3 tanques do navio e cada uma delas colocaram 2 tubarões. Claro que ele comia bastante sardinha, mas as demais ficavam vivas até o porto. Então elas ficavam fresquinhas. Então, irmãos, a batalha espiritual, em primeiro lugar, está relacionado, se nós temos que pegar pelo lado positivo. Vamos falar do lado negativo, sim, mas tem um lado positivo. Deus permite que Satanás, ele trave uma guerra contra nós. Mas não é para o nosso mal, muito pelo contrário. Tudo que Deus faz, Ele faz visando o bem do seu povo. Entende, irmãos? Para que não haja em nós distrações, para que haja em nós um desejo de suplicar a Ele em nossas dificuldades, reconhecermos que em nós não há força para resistirmos contra os principados e potestades. E nós sabemos, irmãos, muitas vezes não colocamos isso em prática. Paulo fala que a nossa luta, Efésios 6,12, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, quando Paulo disse lá que nós somos cooperadores de Deus, é nesse sentido. Deus, ele pode, na sua soberania, aniquilar totalmente Satanás e todas as suas obras, mas ele quer fazer isso em cooperação conosco. Por isso que na palavra de Deus ele vai revelar e citar inúmeros exemplos como nós devemos derrotar Satanás e as suas obras malignas. Irmãos, é tão simples, mas se nós de fato não vivermos uma vida devocional ao Senhor, conhecendo a Ele, se mesclando cada vez mais com o nosso amado Senhor, vivendo a vida de união com Ele, inseparavelmente, diariamente, e com a palavra dEle também, em oração, orando em todo o tempo, porque Paulo diz lá, orando em todo o tempo por todos os santos. Por quê? Porque o irmão que vai orar por todos os santos é o irmão que verdadeiramente alcançou a maturidade no Senhor. Aí nós vamos orar. Então, qualquer tipo de deficiência que há no irmão, isso vai nos atingir. Percebe? É uma luta que nós vamos então desenvolver em oração, para que Deus então esteja ali mostrando a real dificuldade que aquele irmão ou irmã esteja enfrentando, para sabermos o propósito deles para a vida daquele irmão, para a vida daquela irmã. John Piper, ele tem uma frase assim, muito interessante. E o contexto que ele vai dizer isso é sobre a batalha espiritual, que às vezes as pessoas, elas são acometidas de câncer, e ele diz assim, bendito câncer, porque sem aquele câncer nós nunca vamos olhar para o alto. Percebe? A nossa vida, a tendência é se acomodar com as coisas espirituais. Então, esse não é o propósito do Pai. Ele quer que nós estejamos atentos. Daniel vai dizer o seguinte, que feliz é aquele povo que conhece o Senhor. Ele vai se tornar sábio e atento e terá discernimento sobre todas as coisas. Muitos, infelizmente, não têm tido discernimento
daquilo que o Senhor tem ou deseja fazer nesses dias atuais que antecedem a volta de Cristo. O que o Senhor deseja fazer, por exemplo, aqui na nossa comunidade? O que Ele deseja fazer nessa cidade? Porque aqui nessa cidade o Senhor tem um testemunho. Os irmãos que creram no Senhor, que passaram pela cruz, morreram para o pecado, ressuscitaram juntamente com Cristo, Cristo é sua vida. Então Deus agora, Ele começa uma boa obra em nós, de nos aperfeiçoar, para que então possamos ser cooperadores com Ele. Queridos, e aí nós temos uma batalha espiritual, porque Satanás, desde o início, ele sempre quis ser como Deus, ou pelo menos colocar o seu trono acima do trono de Cristo e reinar soberanamente. Então, a palavra fala lá em Lucas capítulo 11, que o valente, que é Satanás, ele guarda em segurança os seus bens. Quem são os bens do diabo? Aqueles que nunca nasceram de novo. Mas aí a palavra continua dizendo o seguinte: mas vem outro mais valente do que ele, o nosso Senhor, que entra no reino das trevas e tira do imperador das trevas os seus, porque ele sabe aquele que de fato são dele. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim jamais eu lançarei fora. Então, irmãos, isso é muito interessante que nós saibamos. Jesus Cristo, Ele entrou no império das trevas, Ele libertou os seus, transportou-os para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo fez isso. Mas agora o Senhor sabe, nós sabemos, claro, nós estamos neste mundo ainda, na qual jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Agora, no meio deste povo, o povo do Senhor, o Senhor tem os seus, que vivem aqui como embaixadores. Nós estamos neste mundo em terra estranha. E claro, irmãos, vocês sabem que todas as embaixadas, muitas vezes elas são atacadas. A embaixada americana, então elas são atacadas. Na França foram atacados pelos terroristas. Conosco é muito pior ainda, porque há umas hostes, há Satanás e seus demônios tentando de alguma maneira nos destruir. Mas nós sabemos, se você ler Efésios 6,12, que a palavra diz assim, depois vamos esse texto: depois de ter vencido tudo, vírgula, permanecei inabaláveis. Por que permanecer inabaláveis? Porque nessa trégua, Eclesiastes, vamos ver o texto depois, 8:8, que não há descanso. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado pelo diabo lá no deserto? Lucas vai dizer, vamos ver o texto depois, que deixou o diabo até momento oportuno. Então não tem trégua. Se nós, irmãos, vivermos uma vida distraída de Cristo, nós seremos sucumbidos ou teremos uma grande dificuldade em crescer no Senhor. Nós vamos viver uma vida só de pensamento. Eu quero tanto crescer no Senhor, então eu vou ler a Bíblia, eu vou ler livros, eu vou crescer. Não, esse não é um crescimento adequado. Ele tem a sua importância sim. Claro, temos muitos irmãos que escreveram livros maravilhosos, mas estes livros farão sentido para nós se nós verdadeiramente estivermos engajados nesta batalha espiritual. Irmãos, e nós temos em nossas mãos todas as armas para vencer Satanás. Ele não tem vez no meio do filho, no meio de um filho de Deus, ou contra um filho de Deus, a não ser que, como algum tempo atrás eu assisti, eu gosto muito de ver aqueles filmes, vídeos de bichos assim, documentários de animais. Quando um leão ele vai atacar um cervo, ele fica parado algum tempo, olhando, observando, ou mesmo um gnu, ou mesmo um búfalo. Sempre ele não vai no mais forte, ele observa aquele que está mais capenga, mais fraquinho, entende, irmãos? Então aí ele vai e passa por cima de outros, mas dá o bote certeiro naquele que está debilitado, enfraquecido, que é uma presa fácil, ele não vai encontrar muita resistência. Então por isso nós vamos ler esse texto aqui de Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos,
entendamos uma coisa, o contexto imediato desse versículo aqui fala do quê? Fala de duas coisas: dos prazeres da carne e da amizade do mundo. Então, se você olhar nos versículos anteriores aqui, o versículo 2 fala da cobiça. Aqui, mas no 7 ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeitem a Deus, se sujeitem aos seus mandamentos, se sujeitem à voz que Ele fala, sejam obedientes, mas se resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqui, irmãos, nós temos aqui o contexto: os prazeres da carne e a amizade do mundo com que Deus, o Espírito Santo, mais para baixo no versículo 5, ele anseia por nós com ciúmes. Tudo isto, prazeres da carne e amizade do mundo, entristece o Espírito Santo em nós. E se ele estiver triste em nós, diante da batalha espiritual, nós seremos amplamente derrotados em muitas áreas da nossa vida. Não vamos perder nossa filiação nunca, jamais, mas nós seremos escravizados pelas garras de um monstro morto. Prazeres da carne e amizade do mundo. O mundo, ele tem as suas cores, irmãos, que nós não sabemos. Mas nós vamos tratar muito sobre a questão da batalha espiritual, nós vamos ver a questão de autoridade, a questão de amar o mundo tem uma influência, o mundo tem uma força maior do que a força da gravidade. O mundo, para nos distrairmos de Cristo, ele exerce uma pressão irresistível e com um cunho prazeroso. Quem que não quer, irmãos, isto? Todos nós queremos, todos nós gostamos, e nós somos influenciados. Às vezes, Satanás, ele é tão astuto, que ele faz isto de uma forma inconsciente a nós, porque os ataques dele, os dardos dele, são lançados em nossa mente, em nossas emoções, na nossa vontade principalmente, nos nossos pensamentos. Então, qual que é a missão dele? É criar nas nossas mentes fortalezas intransponíveis, onde a palavra não vai entrar, onde o Espírito, estando ele entristecido, ele não vai operar em nós, mostrando todo o vigor, toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, um homem, uma mulher que seja madura em Cristo Jesus, deve estar atento exatamente a isso, para não perdermos campo para Satanás, vivendo uma vida com discernimento espiritual, olhando firmemente para Jesus. Queridos, o que significa olhar para Cristo? Tira os olhos de você, tira os olhos da sua capacidade, tira os olhos daquilo que você acha que você tem domínio. Nós não temos domínio de nada, nós somos dominados ou pelo Espírito ou pelos dardos de Satanás. Não que ele vai possuir um filho de Deus, mas ele vai criar uma série de coisas, e ele está trabalhando para criar nas mentes dos filhos de Deus fortalezas. Criou fortalezas, quem pode derrubar? Então, irmãos, olha, dizer algo para vocês muito sério: o Espírito Santo de Deus leva muito tempo para nos corrigir, para nos moldar, para nos tirar de laços onde nós nos encontramos. Se nós vivêssemos uma vida olhando para o Senhor firmemente, no sentido de depender dEle, de ver uma vida derramada a seus pés, uma vida que o glorifique: Senhor, eis-me aqui, está difícil, mas dependa dEle, dê ao Senhor toda a autoridade para agir na sua vida. Então Ele será o vencedor, e nós nele, na dependência dEle, porque, irmãos, vocês sabem que o reino espiritual, onde reina principados e potestades, o príncipe do ar que agora atua nos filhos da desobediência, por isso que Paulo falou: nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, e Satanás vai usar os seus para nos atacar, para nos tirar da centralidade. Ele vai gerar uma confusão no meio do povo de Deus. Se nós não tivermos discernimento, nós ficamos o quê? Com raiva, chateado de um irmão, de uma irmã. Não é assim? Irmão, nós somos assim. Então, creia, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus ministrando ao seu e ao meu coração, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos olhando para aquele que tudo para ele é possível.
e que Satanás não tem mais vez no povo de Deus. Mas para isso nós não podemos ser irresponsáveis. Precisamos dar um passo adiante, precisamos falar: Senhor Jesus, eu quero a Ti, nada mais do que a Ti, e pedir ao Pai sabedoria e discernimento para discernirmos a voz do engano que muitas vezes atua no nosso meio. Então, queridos, claro que nós vamos pegar também o pano de fundo, o livro de Juízes, para analisar isso. Theodore Austin Spark, ele disse em um dos seus livros, ele disse assim: olha, o livro de Juízes é um livro mais negro da história de Israel, e todas as vezes que eu leio, eu tenho que tomar um banho, porque é um livro muito pesado. Você vai ler ali, você vê tanto desajustes no meio do povo de Deus. Então, Deus trazendo orientação para o seu povo. Deus nunca deixou o povo de Deus nós sem uma palavra. Ele sempre vai trazer uma palavra, mas nós não respondemos a Ele, as demandas dEle. Então, por isso nós vamos ficar debilitados. Já nós vamos ver os textos aqui, irmãos, a causa da nossa debilidade espiritual. Por que nós não avançamos em Cristo Jesus? Porque Satanás, por permissão do Senhor, ele vem, entra no nosso meio e faz um estrago terrível. E nós não nos discernimos, achamos que é a pessoa, achamos que o irmão fez algo errado, a irmã fez algo errado, é por aqui. Irmãos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Por detrás daquelas pessoas há um déspota querendo nos destruir. A palavra fala no Salmo 56 que Ele está com olhos sobre cada um dos filhos de Deus 24 horas por dia. Irmão, você saiu daqui, aqui é um lugar onde nós estamos sendo tratados pelo Senhor, mas saiu da porta aqui do local da reunião. Satanás, ele tem a mira dele sobre a sua vida, sobre o seu falar, sobre o que você ouve. Ele não tem poder sobre os nossos pensamentos, mas ele instiga os seus pensamentos sobre nós, para nós pensarmos que aqueles pensamentos são nossos, sendo que é do diabo. Aqueles pensamentos que nós alimentamos em nossa mente, tanto é que Jeremias vai dizer o seguinte: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Dissipa isto. E nós temos tantas orientações da palavra de Deus em que pensar, porque muitas vezes os nossos pensamentos nos afastam do Senhor. Deveria nos aproximar, mas os nossos pensamentos têm que ser nele. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz e lá em que pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são ocupados por coisas pelas quais o Senhor não está envolvido. Um filho de Deus não deve ficar preocupado em obter coisas neste mundo. O Senhor sabe dos anseios do teu coração, e à medida em que você se aproxima mais do Senhor, aqueles desejos Ele vai satisfazer. Vai fazer de você um homem, uma mulher próspera, e vai lhe dar muito conforto, desde que teu coração seja um coração conquistado pelo Senhor. Então nós não vamos ter problemas nisso, irmãos, se o Senhor acrescentar para nós riquezas materiais. Elas não irão nos corromper, muito pelo contrário, nós iremos elaborar um projeto para assistência dos santos. E quanto mais nós assistimos os santos, mais transbordante será a nossa riqueza material. Mas quando nós temos em mente assim, pensamentos de ter um conforto neste mundo, uma casa linda, maravilhosa, não é errado, é legítimo, mas muito cuidado, porque muitas vezes Satanás trabalha dentro de uma legitimização nossa, porque a nossa busca não é o Senhor, mas aquilo que nós desejamos. Então ele vai entrar, então nós iremos perder a batalha aí. Nós vamos conseguir muitas coisas, mas a gente vai perceber que estamos vazios da pessoa e da obra de Cristo. Então, queridos, o livro de Juízes, ele vai falar exatamente disso aqui também, né? E muitos estudiosos dizem que o livro de Juízes no Velho Testamento ou no Antigo Testamento relata o período mais negro da história de Israel. É um livro, se você quiser entender batalha espiritual, deve ler aquele livro
de joelhos, pedindo ao Senhor discernimento espiritual. Irmãos, são tantos exemplos ali de irmãos que perderam as batalhas espirituais pelo simples fato, ouviram a palavra de Deus, mas não atentaram para ela, não colocaram por obra, não colocaram em prática. E aí vem todo o declínio espiritual, não só deles, mas nosso também, porque a história sempre vai se repetindo, irmãos. Por exemplo, eu disse aqui no início que o mundo tem uma tendência de nos atrair com as suas cores. Queridos, ontem o irmão aqui estava falando sobre a questão do perigo, de você se relacionar no meio de um povo hipócrita, mas é uma verdade. Primeiro que você não vai se sentir bem, né? Um povo que planeja coisas, vamos a família reunir, mas que família nós temos, irmãos? Que família nós temos? Uma família que muitas vezes vai acabar na sepultura e vai para a perdição eterna. Essa não é a família projetada pelo Senhor. Devemos honrar nossos pais, claro que devemos honrar, amá-los, orar por eles, para que eles de fato tenham seus olhos abertos para crer na palavra do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos, se fôssemos um povo que amava o Senhor, hoje não caberia os irmãos aqui dentro, percebe? Mas qual é a motivação do coração dos irmãos hoje? Reunir para a família, preparar as coisas, entende? Não entendo, não estou criticando, irmãos, falando com muito aperto no meu coração e dor no coração, porque nós estamos aqui sendo tratados, enquanto outros, o que eles estão planejando? Claro, é gostoso viajar, claro que é gostoso viajar, é precioso. Eu vou, por exemplo, hoje viajar para encontrar com a minha família, e se Deus quiser faremos uma ótima viagem, se não, não. Mas, queridos, mas o objetivo aqui, a Adriana sabe disso também, é evangelizar a minha mãe, que já está com a palavra no seu coração, para que Deus desça. A minha mãe está viva até hoje, é um milagre, não tem mais nem pulmão, nada, e está respirando, saturação está 74, conversei com ela ontem, está bonita, até falei para ela, não vai pensar em casamento não, misericórdia, percebe? Então, é bom estar com os nossos familiares, mas tem o seu tempo, irmãos, para estar com os nossos familiares. Quando isso aqui também é ser um profano, lembra de Esaú? Ele trocou seu direito de primogenitura por um repasto de lentilhas, por um prato ali de comida. E a palavra fala, a gravidade disto é que ele foi um profano. Misericórdia, ele foi também um impuro. Mas quando que Esaú foi impuro? Se você ler a história, você não vai encontrar isso, mas Deus o considerou como um profano, um impuro. Profano é você trocar o Senhor por outras coisas, é não ter a preeminência de Cristo. Nós não falamos sempre que Cristo tem que ter a preeminência na nossa vida, tem que ter, mas quando que Ele vai ter a preeminência em nossa vida? Quando eu disser o seguinte, Senhor, eis-me aqui, eu vivo uma vida inteira para Ti, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, não vivem mais para si mesmo. Se não é para mim que eu vivo mais, para os meus anseios, para a minha vontade, eu devo viver para quem? Para o Senhor. Agora, o Senhor não é um desmancha prazer, não. Ele sabe que teus familiares desejam que você esteja no meio dele, Ele vai providenciar isso. Irmãos, com a bênção do Senhor, lembra que quando Paulo foi para Roma, que ele não conhecia aqueles irmãos, mas Paulo disse assim, ele estava orando já a respeito disso, se o Senhor me abrir uma porta, quando for visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Oh, irmão, que gostoso! O Senhor permitiu que ele fosse lá, mas ele chegou lá na plenitude da bênção de Cristo. Paulo estava ali preso, mas na casa dele, lá em Roma. Então os irmãos iam lá visitá-lo e ele pregava a palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Percebe? O Senhor nos ama tanto e Ele fez tudo por nós. E Ele quer agora a nossa cooperação na sua batalha espiritual. Então, quando nós deixamos o Senhor, jamais nós iremos resistir aos nossos inimigos. Deixar o Senhor é você ser uma pessoa negligente para com Ele, é não se importar com Ele, tanto faz como tanto fez.
Então, é quando você de repente não prioriza Ele. Quando nós não priorizamos o Senhor, nós não vamos priorizar mais nada, nem os irmãos, nem ninguém mais, irmãos. É uma vida totalmente relaxada que nós vamos ter. Ontem nós conversamos ali, o irmão nos chamou a atenção de nós, né? Foi uma reunião muito gostosa ali, os jovens reunidos ali na minha sala, vamos conversar. Que delícia, eu amei aquela reunião, porque é assim que tem que ser. Nós estamos renovando as nossas forças, estamos chamando a atenção do outro, e graças ao Senhor que nós temos agora, irmãos, maturidade para aceitar a correção que o irmão faz conosco. Nós fazemos com o irmão também, né? Porque nós vivemos uma geração de cristãos cheios de autocomiseração. Falou uma palavra que seja assim, mas você está errado, não, eu só sou maltratado aqui. Não, irmão, você é muito amado, e pelo fato de você ser muito amado, você vai ser corrigido, e os irmãos também têm toda a liberdade de nos corrigir. Isso é maravilhoso. Então isso faz com que o inferno baixe a guarda, que o inferno está vendo, opa, nós tentamos destruir lá Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e eles estão vivos. Então tentamos aí destruir alguns jovens daqui, mas nós estamos colocando aqui a cara em lugar errado. Mas não vamos desistir deles não. Satanás, ele não tem pressa, irmãos. Então ele começa a arquitetar seus planos para tentar nos destruir. Abram comigo, por favor, em Juízes, capítulo 2. Aqui nós vamos verificar dois versículos aqui muito interessantes, o versículo 12 e o versículo 14. Juízes 2, verso 14. Nós vamos estudar muito o livro de Juízes e ver aqui pontos muito estratégicos, específicos, para nós vermos as armas que nós temos nas mãos para destruir Satanás e todo o seu império. Capítulo 2 de Juízes, versículo 12. Aqui, irmãos, seria muito interessante os irmãos lerem depois, aliás, todo o livro de Juízes, mas esse capítulo 2 também é muito interessante. 1 e o 2 e o 3 é que vai mostrar especificamente sobre a batalha espiritual. Então aqui, irmãos, quando Josué, claro, já havia morrido, o versículo 12 diz assim, o 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Queridos, esse povo caminhou com Moisés e com Josué. Agora Josué morreu. Qual é o mal que eles fizeram contra o Senhor? Eles serviram aos Baalins. Mas por quê? Olha o versículo 12: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Irmãos, eu quero que você entenda aqui um detalhe importante. Irmãos, nós a todo tempo podemos deixar o Senhor e provocar o Senhor a ira. De que maneira? Irmãos, já há algum tempo eu tenho colocado diante do Senhor, e graças ao Senhor eu tenho tido esse desgosto de ver televisão, de assistir filmes e de assistir séries. Um dia eu vou falar aqui sobre aquela série que agora está passando no SBT, que fala de Cristo. Gente, que o Senhor colocou no meu coração, porque vai escandalizar muitos, mas mais para frente eu quero falar sobre essa experiência que o Senhor trouxe claramente ao meu coração. Mas, queridos, quanto tempo nós deixamos o Senhor, porque nós alegamos não termos tempo, ficar numa série aí 2, 3 horas durante a semana, mês, etc, e aí vai. E quanto tempo passamos com o Senhor e a sua palavra? Você consegue passar, irmãos, pelo menos 1 hora vendo TV, talvez 1 hora no celular, mas você não consegue passar 1 hora orando mais, e 1 hora lendo as Escrituras Sagradas, e alega que não vai ter tempo. John Piper, ele diz o seguinte: Facebook, WhatsApp, Instagram será uma
testemunha feroz contra nós no dia do juízo, quando nós alegarmos que não tínhamos tempo. Você está aqui hoje. Você vai falar para mim que não tem tempo? Então não se iluda, porque Satanás sempre vai soprar nos seus ouvidos. Não tem problema, você está cansado, você trabalhou bastante, então agora você merece, né? Essa série, olha que coisa interessante. E ele trabalha ele sabe como seduzir as nossas mentes, irmãos. Então é uma batalha, resistir não a Deus, resistir ao diabo, submetais ao Senhor. Percebe, irmãos? Mas nós resistimos a Deus e damos lugar ao diabo. E a gente não entende, porque muitas vezes a nossa vida é uma vida miserável espiritualmente. Agora, deixar o Senhor de seus pais, adorar e provocar a ira. Agora, olha o 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Ô irmão, você está vendo aqui que coisa séria é essa, que nós não atentamos para a palavra de Deus? Queridos, quando nós de fato não resistirmos ao diabo, resistir ao diabo, nós temos uma arma muito poderosa para resistir ao diabo, a cruz. Lembra que Cristo disse lá em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Queridos, deixa eu ser a tua vontade, deixa eu mostrar para você o que é bom para você. Eu é que sei, nós pensamos que sabemos. Senhor, agora é comigo, não é assim? E nós somos tão estúpidos, irmãos, na nossa mente, porque ela está cheia de direitos, ela está cheia de justificativas. Nós sempre temos algo que justifique as nossas mazelas, sempre tem algo. Então, queridos, muito cuidado aqui, porque o que vai acontecer? O Senhor vai nos entregar na mão dos nossos inimigos. E o que vai acontecer? O que os verdugos vão fazer conosco? Eles vão nos bater, vamos apanhar e nós vamos ficar debilitados. Se você ler aqui, irmãos, aqui em Juízes mesmo, capítulo 1, a partir do versículo 27, do 27 até o 36, vai aparecer aqui pelo menos 6 vezes a palavra não expulsou. Começa aí logo no versículo 27, olha só aqui. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, era para expulsar, mas ele não expulsou. Versículo 28, no final do versículo 28, quando Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. No versículo 29, Efraim não expulsou. Versículo 30, Zebulon não expulsou. E versículo 31, Aser não expulsou os habitantes de Aco. Versículo 32, não expulsaram no final. O 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat. Percebe? E qual foi o resultado disso, irmãos? Aí vai aparecer 4 vezes a palavra e foram sujeitos a trabalhos forçados. Entende? 6 vezes não os expulsou, e 4 vezes eles foram sujeitos a trabalhos forçados. Poderiam evitar tanto sofrimento. Quando Deus diz para expulsar, é para expulsar. Quando Deus fala não, é não. Quando Ele fala sim, é sim. Quando é não, nós temos uma grande dificuldade, né? Se eu falar não para aquela irmã, para aquele irmão, vai se chatear, vai para outra igreja. Hoje, irmãos, se a gente for preocupar com isso, nós não vamos viver um cristianismo adequado, um cristianismo que seja cheio de vida, cheio de amor e alegria, entende? Porque os que são do Senhor, esses serão perseverantes. E o Senhor deseja trabalhar com este povo, formar Cristo neles, para que seja um povo de qualidade, para que
toda uma cidade vai ter que reconhecer que nessa cidade havia um povo que tem o testemunho de Deus, e eles não se importaram com isso e foram entregues nas mãos dos inimigos. Isso de fato é terrível. Então, aqui Israel, ao invés de destruir os inimigos, Israel eles tentou reaproveitá-los para o serviço. Agora, irmãos, quanto da carne não julgada tem hoje sido usado no serviço do Senhor? Quantas e quantas e quantas? Por exemplo, citar para vocês um exemplo aqui, na pregação e o ensino. Quanto de carne não tratada tem sido usado na pregação e no ensino? Até mesmo a mensagem da cruz, irmãos. Até mesmo, infelizmente, a mensagem da cruz, de fato, pode ter grande teor de carne e não de uma realidade da carne, e não trazendo as marcas da cruz verdadeiramente no seu interior. Quantos? Porque nós queremos a carne, nós corremos o risco, muitas vezes, de não termos a marca de Cristo em nós. Lembra? Deixa eu citar alguns exemplos para vocês aqui. Tem um texto aqui do Salmo 28, versículo 3. Eis aqui pessoas que de fato não têm as marcas da cruz, mas pregam, mas falam. Salmos 28, versículo 3. Olha só o tamanho do perigo aqui. Aí a palavra, ela diz assim, Salmos 28, versículo 3. Olha que interessante. Então o salmista Davi vai dizer o seguinte: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Olha só esse povo aqui que não tem a marca da cruz, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Então, irmãos, vocês entendem porque muitas vezes há tantos acessórios que são trazidos pelo meio do povo de Deus, como você tem que fazer isso aqui, fazer uma campanha disso, campanha daquilo, porque não há uma realidade da cruz. Então nós temos que buscar coisas para nós realizarmos, para nós fazermos, que Deus vai se dobrar, porque Ele vai reconhecer, nós estamos fazendo para Ele, mas no fundo é para os seus próprios interesses. Satanás já ganhou terreno aqui, irmãos. Falam de paz a seu próximo, porém tem perversidade no coração. Paulo disse algo muito interessante, lá em Gálatas 1, de 6 a 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos recebido, vocês têm recebido, recebestes, seja anátema. Ainda que nós, por que Paulo fala ainda que nós? Porque Paulo também se qualificava como um homem que tinha a possibilidade de torcer a mensagem do Evangelho da Graça. Então ele já deixou sobre aviso: o caminho da libertação, da vitória é este aqui, é Cristo e a cruz. Fora disso, vocês correm um perigo de tormento eterno. Porque, irmãos, há uma identificação. Nós gostamos de melação, nós gostamos de agrado, nós gostamos de lambeção, nós gostamos que as pessoas falam para nós assim: você é uma pessoa maravilhosa, ai que bom que você está aqui no nosso meio, e aqui abraça e beija, precisa de alguma coisa e vai, e aí você está ouvindo aquela mensagem mesclada, totalmente humanista, sem nenhuma vivificação, e aí Satanás vem e cauteriza a mente das pessoas, elas ficam entregues a serviço de Satanás e não do Senhor, e com a Bíblia na mão, pregam uma Bíblia, mas não pregam a centralidade de Cristo e a cruz. Paulo disse: nós pregamos a Cristo crucificado, nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não tem outra mensagem para a igreja, irmãos, é Cristo e a sua obra consumada no Calvário. O que passa disso, irmãos, é só ensinos de demônios, ainda que se use a Bíblia, percebe? Porque Satanás não quer a cruz. Quando então o Senhor Jesus disse para Pedro:
depois que ele teve aquela visão linda, revelação do Pai de que ele era o Cristo. Jesus disse: olha, por esse tempo começou Jesus a dizer a seus discípulos que era necessário subir para Jerusalém, ser morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia. Pedro disse: Senhor, a cruz não. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas, tu não pensas das coisas de Deus, mas só das coisas do homem. E Deus tem para mim uma cruz, tem para você uma cruz. Aí é cristianismo verdadeiro, irmãos. Lamentavelmente, a igreja tem sofrido um declínio espiritual terrível. E uma outra coisa aqui, irmãos, que queria que vocês me escutassem com bastante atenção agora. Irmãos, agora me escute com bastante cuidado. O homem sem a vida de Cristo, ainda que seja um grande pastor, pode ter bastante. Naquilo que concerne a batalha espiritual, eu estava lendo uma observação de um irmão. Ele disse que aqui no Brasil tem 2 pessoas que são porta-vozes e que estão propagando sobre como deve ser traçada a batalha espiritual. Uma é a Valnice Milhomes, uma outra é aquela Nishioka, que tem muitos livros dela, que ensinam muitas pessoas que têm, mas, irmãos, é tão confuso. Eu li um livro daquela Tilsa Nishioka, não lembro o nome dela agora, mas é tão confuso, uns apertos terríveis. Então, pessoas queridíssimas que leem aqueles livros e começam até dar nomes para cada um dos demônios, sabia? Então, tudo aquilo que você tem, falando para filho de Deus, eles falam, você que é filho de Deus, você pode ter um vício aí, ele denomina, é o demônio do alcoolismo, é o demônio do vício, é o demônio disso, o demônio daquilo. Então começa a nominar aquilo que tem que ser quebrado na sua vida. Irmãos, isso não existe na palavra de Deus, irmãos. Isso não tem nenhum cabimento. Então, por quê? Porque nesse contexto, Satanás, ele usa os seus ministros. E está tão claro na palavra de Deus. A palavra fala lá em 2 Coríntios. Vamos lá ler esse texto, que é muito importante, irmãos, nós analisarmos com detalhes esses textos aqui, que são tão específicos. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 13. Depois, se vocês lerem o contexto, é muito interessante. Paulo está preocupado aqui com a noiva do Cordeiro, que é apresentar a noiva de Cristo como uma noiva santa e pura, imaculada diante do Senhor, porque é isso que Cristo fez, está fazendo com a sua igreja. Mas chega no versículo 13, ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você está vendo aqui? Então, irmãos, na questão da batalha espiritual, para atrair as pessoas, para deixar as pessoas com medo, eles criaram os mecanismos e foram gerados na mente das pessoas para que haja um problema de batalha espiritual. Por exemplo, espírito do alcoolismo, isso não existe, irmãos. Espírito do vício, o espírito da cobiça, o espírito de sensualidade, um espírito disso, um espírito daquilo, querido. Isso aí, muitos dizem que há uma maldição hereditária em tudo isso, irmãos. Nós cremos sim, que a nossa hereditariedade veio de Adão e Eva, que Satanás insuflou ali em nossas narinas, né? O pecado entrou pelos nossos ouvidos e literalmente pela vida de Adão. Então nós trazemos um acúmulo, diz o apóstolo Paulo, de maldades. Este acúmulo de maldades, se você ler o contexto lá de Efésios e de tantas outras cartas que ele escreve, esse turbilhão de maldades,
Tudo isso ele vai dizer o seguinte: outrora, porque em Cristo Jesus, quando ele nos atraiu no seu corpo lá naquela cruz, quando fomos incluídos em Cristo, ali, irmãos, nós morremos para o pecado, todas as nossas maldições foram quebradas, nós morremos para tudo aquilo que não presta. Cristo crucificou, levou a morte e sepultou tudo, graças ao Senhor. Mas, irmãos, nós ganhamos a vida dele pela ressurreição, uma vida nova, uma vida reta, uma vida santa. Agora vem aí uns pícaros dizer que tem um espírito de inveja. Não, isso aí vem de Adão. Quando você nasce de novo, se você é um invejoso, a inveja não vai sair da tua vida do dia para a noite, vai demorar algum tempo. Ele vai mostrando que você vai ter inveja de quê? Por que Deus não tem inveja de nada? E nem de ninguém? Você acha que Deus tem inveja? Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai Celestial, e nós somos filhos daquele que é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, o que falta para mim e para você? Nós não podemos ter inveja de nada, porque Paulo fala o seguinte: tudo é vosso. Por que você não tem inveja da morte? Tudo é vosso, seja eu, seja Paulo, tudo é vosso. A morte, seja tudo. A morte, essa coisa horrorosa, é nossa. A alienação faz parte da nossa vida, mas Cristo veio para nos unir a Ele e à Trindade Santa. Nós estamos nele, Ele está em nós, somos filhos amados do Pai, filhos eternos. Nós temos uma alegria, temos satisfação, porque nós encontramos o segredo, que é Cristo no coração. Isso faz toda a diferença, irmãos. Então, o negócio de cobiça aí, espírito disso, espírito daquilo, foi quebrado na cruz. Você tem que ser tratado agora na sua alma, na sua inveja, na sua cobiça, na sua sensualidade, para ser um homem e uma mulher do Senhor, com virtudes que expressam o bom perfume de Cristo, que vamos exalar o bom perfume de Cristo. Então, essa batalha nós vamos vencê-la, irmãos, se rendendo cada dia mais ao Senhor. Ele vai assumindo a nossa vida, porque todas as pelejas, vocês se lembram, quando eles foram libertos do Egito, até Canaã, mas chegaram no Mar Vermelho, ali eles pararam. De repente o Atalaia disse: olha, vem Faraó e seus carros, seus cavalos, cavalarianos, vêm para nos destruir. Ficaram apavorados. Muitos falaram para Moisés: olha, será que no Egito não tinha sepulcros? O Senhor trouxe nós para nos matar aqui? Que povo murmurento. Mas aí Moisés disse o seguinte: olha, não temais, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o verão, porque a peleja não é de vocês, é de Deus. Essa peleja, quando aquela verdade de Gálatas 2:20 for uma realidade em nossa vida, não mais eu, mas Cristo, aí todas as batalhas espirituais é não mais eu, mas Cristo. Quando nós for tratar sobre a questão de autoridade, irmão, nós vamos entender muito bem isso. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós temos da parte do Senhor também, irmãos, em Cristo Jesus, toda autoridade. Ela habita em nós, porque ela de fato é o nosso Senhor. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E Romanos 6,6 fala que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído, ali estava concentrada todas as maldições. Vou falar aqui com muita reverência: todas as maldições hereditárias foram crucificadas, foram mortas. Senão não faria sentido aquele texto, quando o Senhor Jesus disse assim, João escreveu a respeito dele, em João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que alguns têm a capacidade, ou a picaretagem de dizer que uma vez em Cristo, você tem que ser liberto aí dos seus vício do espírito, do vício de não sei o que, vício daquilo. Irmãos, misericórdia, que tristeza. E as pessoas ficam ali
presas. Eu tive uma visão do demônio, aí o demônio está rondando a sua casa, e você tem que quebrar isso aí. Irmãos, isso já foi quebrado lá na cruz em Cristo. Se você não morreu com Cristo, aí sim, você precisa de crer que foi quebrado, porque você morreu. Por isso que tem muitos aí crentes nas mãos desses homens, que são instrumentos do diabo, que seus próprios ministros de Satanás se transformam em ministro da justiça. Isso é lamentável, infelizmente isso acontece muito. Então, queridos, quando Deus Ele põe as suas mãos sobre a vida dos filhos de Deus, não tem mais maldição nenhuma, irmão. Nenhuma maldição mais ela pode chegar até a nossa casa. Deixa eu ver se der tempo. Abra comigo em Números capítulo 23. Vamos ver primeiro o Antigo Testamento, depois vamos ver alguns textos do Novo Testamento para afiançar essa verdade aqui. Então aqui vocês se lembram todo o contexto, que Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar a Israel. Não foi assim? Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, porque, irmãos, o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento é um botão de uma rosa, o Novo Testamento é a rosa já, mas Deus não muda a sua forma de agir, a sua forma de atuar, a sua forma de administrar todas as coisas. Então aqui, versículo 8 diz assim: porque Balaque, ele estava denunciando Israel e queria que Balaão fosse lá para amaldiçoar. Mas veja a resposta dele aqui no versículo 8, 23, verso 8, diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Então, irmãos, quem que amaldiçoa não é Balaão, não é o diabo. Quem tem poder de amaldiçoar é Deus. Ele amaldiçoa quem? Os ímpios. Já nasceu amaldiçoado, porque todo o que está debaixo da lei, ou que não permanece em todas as coisas escritas, diz a palavra em Gálatas 3, é maldito. É maldito. Quem que amaldiçoou? Foi o diabo? Não, foi Deus. Então, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha o versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Irmão, sabe o que Deus faz quando alguém vem amaldiçoar a igreja de Cristo, o povo do Senhor? Um pouquinho para frente aqui, no próximo livro, Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, vamos ler de 3 até o 5. Olha que interessante aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim, Deuteronômio 23, 3 a 5. Então aqui o Espírito ele insiste em repetir, agora aqui com acréscimos. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Então, irmãos, está percebendo aqui? Trazendo para os nossos dias hoje, nós, graças ao Senhor, temos tido muito o cuidado, louvor e na pregação. Os irmãos que pregam a palavra também têm tido esse cuidado, o louvor também. Não deixar aqui, em que sentido? Os amonitas ou os moabitas entrar na Assembleia do Senhor. A Assembleia do Senhor está aqui, então nós podemos corromper, irmãos, colocando música com letras mundanas, com arranjos mundanos. Aqui não, aqui é do Senhor. Então, aquilo que Ele discernir nos nossos corações é que vai ser cantado a letra, é uma confissão nossa e é para o Senhor. Pregação, nós não vamos deixar aqui subir no púlpito pessoas que de fato não têm experiência com Cristo e a palavra dele, é um perigo muito grande, né? Então nós não vamos permitir isso jamais. Então nenhum
amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque se entrar, o que vai acontecer conosco? Ele vai colocar nós nas mãos dos inimigos. Vamos sofrer bastante. Essa Assembleia já tem sofrido no passado muitas e muitas vezes, porque permitiu entrar amonitas e moabitas. Isso provocou a ira do Senhor. E muitos foram influenciados, irmãos, vocês sabem disso. Foram influenciados. Irmãos aí, queridos, testemunharam para mim, olha, nossa, lá cometeram um grande erro em expulsar aquele. Deus manda expulsar, entende? E deixaram. Isso gera, irmãos, um mal terrível no meio do povo de Deus. E vamos continuar aqui. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho quando saieis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Quando um povo anda olhando para Cristo, quando um povo vive uma vida devocional ao Senhor, depende dele em todas as coisas, irmãos, pode se levantar o inferno contra nós. Todas as batalhas serão vencidas por o Cristo que habita em nós. Porque imagina se Israel tivessem não ouvido a voz do Senhor, tivesse retrocedido, futuramente Balaão, ele fez com que eles caíssem, e o Senhor gerou muitas maldições para o meio do povo de Deus, porque eles não atentaram. E Satanás fará de tudo, irmão, para tentar nos corromper. Percebe? E agora veja aqui, para te amaldiçoar, final do versículo 4, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Está vendo aqui, irmãos? Uma vez que estamos em Cristo Jesus, se você ler Jeremias 32, do 38 ao 42, você vai verificar ali que Deus não faz outra coisa a não ser abençoar o teu povo. Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, guarde bem isso aqui. Eu quero citar textos para vocês agora. Abra em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes 8:8. E aqui eu quero que os irmãos observem que nesta batalha, irmãos, não há tréguas. Olha só, 8:8, Eclesiastes 8:8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. Então, irmãos, isso aqui para nós ficarmos bem atentos, não há trégua nesta peleja. Satanás, ele está 24 horas por dia lutando contra nós, para nos destruir, para nos derrotar. Agora, se você viver uma vida de união com Cristo, que não tenha preguiça de ler a palavra, de ter comunhão com Ele, lembra que 1 João 5 vai dizer, vocês não têm que temer, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele sempre vai querer, a luta dele é contra Cristo que habita em nós, e nós abrigamos o Senhor, Ele está em nós, mas Ele vai usar sangue e carne. Então Paulo diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, e as armas, vocês sabem qual é, não deixa-te vencer com o mal, mas vença o mal com o bem, porque nesta trégua, nesta peleja não há trégua. Abram por favor lá em Lucas agora, capítulo 4, quando Jesus então saiu do deserto, foi tentado pelo diabo ali. Vamos ler capítulo 4, a tentação de Jesus, o versículo 13. Lucas 4, verso 13. Olha que interessante aqui, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. 4:13.
passadas que foram as tentações de toda sorte. Então Jesus não foi só tentado ali na concupiscência da carne, dos olhos e na soberba da vida, mas ali, irmãos, um dia nós vamos tratar, dentro da batalha espiritual, as tentações de Jesus. Cada uma delas são as 3 mais importantes, porque aqui foram 40 dias e 40 noites que ele foi tentado pelo diabo. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Então, irmãos, vencemos uma peleja, vencemos uma batalha, ele vai voltar para tentar. Por isso que Jesus sempre fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vou citar para vocês o último versículo, Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios 6, verso 13. Eu vou ler o 12 e o 13 e nós vamos encerrar. A palavra, ela diz assim, vamos ler com muita atenção. Olha o que está escrito, verso 12, do capítulo 6 de Efésios. Porque a nossa luta, então tem uma luta, irmãos, pairando sobre nós. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, olha contra quem é a nossa luta, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade nas regiões celestes. Agora, irmãos, a importância de estarmos em Cristo e vivermos uma vida devocional a Ele. A peleja não é nossa, mas é dele. Olha o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vai ter na sua vida. Graças a Deus que temos essa palavra aqui. E depois de terdes vencido tudo, porque a vitória é certa, se nós nos distrairmos de Cristo, nós não vamos poder confessar essa palavra aqui, depois de termos vencido tudo. Então, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, não baixem a guarda, porque nós estamos, enquanto neste mundo, em guerra espiritual. Irmãos, e que Deus abra o nosso entendimento, o nosso coração, e traga verdadeiramente a revelação da pessoa de Cristo, da verdade de Cristo. É desta maneira que nós iremos identificar todo fascínio satânico que tenta nos tirar da centralidade de Cristo. E que Ele nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, a liberdade de expormos a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, a vida dos irmãos e daqueles que irão nos assistir depois. Eu te peço, Pai, traga para nós discernimento espiritual, abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos ver claramente e ouvirmos, identificarmos a Tua voz e identificarmos, ó Pai, tudo aquilo que é de Satanás, para que possamos resisti-lo. Nós não podemos resistir se nós não sabermos se é Ele que está atuando. Então, Pai, nos dá ouvidos abertos, olhos abertos, e que nós sejamos um povo atento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.